Mas agora vamos para o nosso quadro, que eu adoro. Vamos rodar a vinheta Mulheres 40 ou mais. Olha lá. Com ela, doutora Liliane Opperman, junto com a gente, nossa nutróloga. Bem-vinda, que tem sempre os quadros mais legais, né, doutora? Olha, mas esse eu acho que vai ser imbatível. Esse quadro é muito especial. É tanta interação que eu não dou conta na quinta. Até domingo eu tô respondendo ainda. Que bom, que coisa boa. E hoje vai chegar muita pergunta, porque a gente vai falar de uma pesquisa. A doutora Liliane Opperman vai nos explicar que pesquisa foi essa que conseguiu comprovar ali numa janela, vamos dizer, dos 36 aos 46 anos, algumas atitudes, alguns hábitos, né, algumas escolhas que a gente faz que vão impactar seriamente no futuro. Basicamente, a gente pode dizer que até os 30, sabe quando a pessoa é jovem e ela faz tudo mais ou menos, mas a conta não chega? Sim. E aí, a partir desses 36, você começa a ver que a conta começa a chegar. Entendi. E aí você entende que não dá mais para brincar. Mas assim, pensando em contas, em juros, você tem que pensar no futuro, no planejamento. Então, aquilo que a gente faz durante toda a vida, e em especial nesta década, vai repercutir na nossa qualidade de vida até o resto das nossas vidas. Meu Deus! Quem já passou dos 46 não tem problema, porque é ainda mais, eu diria, mais alerta. Exatamente, a única diferença é que tem que fazer um pouquinho mais. Com mais persistência, com mais eficácia. Não dá para brincar, porque a nossa saúde não é sobreviver muitos anos, é sobreviver com qualidade, não importa quantos anos a gente vai viver. E quais são essas escolhas, doutora? O que está ali dentro dessa pesquisa que de fato mostrou então que até a curto prazo algumas doenças até poderiam aparecer, né? Exatamente. Então, são escolhas que vão desde uma alimentação anti-inflamatória. Interessante que aqui a gente tem tudo bem ilustradinho. A gente pode começar falando sobre o acompanhamento médico e preventivo, porque o check-up é inegociável para que a gente entenda o que está acontecendo dentro da gente. Afinal, nem tudo tem sintoma e tem sinal. Mas algumas alterações laboratoriais já nos mostram que a gente precisa tomar um pouquinho mais de consciência sobre algumas coisas. Então é importante colocar ali como número 1, acompanhamento médico preventivo. Isso, o médico não é só para ir porque tá com dor, porque tá passando mal. É do tipo, estou ótima e quero continuar assim, entendeu? Exatamente. E, é claro, né, check-up também, anual. E para algumas questões, você acredita que existem, enfim, pessoas, quando a gente pensa de forma individual, que vão precisar estarem mais atentas a alguns fatores e, de repente, usarem esse check-up mais vezes ao ano. Sim, isso a gente fala um check-up anual no mínimo, né? Porque tem gente que começa assim, numa brincadeira passou-se 4 anos. Tem paciente que fala assim, nossa, a última vez que eu fiz tal exame foi antes da pandemia. Nossa! Eu escuto isso até hoje, tá? Entendi, olha só. A gente já tá aí falando de 5 anos. E então, ter ali, porque quando a gente fala check-up, nosso check-up anual, de repente não, né? De repente dá para fazer mais de uma vez no ano e vai ser bem-vindo nessa faixa etária. Esse check-up tem alterações, elas são tratadas e a gente precisa verificar se o tratamento dado ele está sendo efetivo. Perfeito. Inclusive com reposição hormonal, que você fala bastante. Se necessário e dentro das condições, sem dúvida. A alimentação anti-inflamatória, então, é sobre alimentos de verdade, é sobre alimentos in natura, alimentos coloridos, não artificialmente, mas as cores lindas da natureza, né? Os alimentos vermelhos, frutas vermelhas, é muito verde, alimentos alaranjados, são peixes também, porque é rico em ômega 3, os cereais integrais, de preferência sem glúten. Atividade física, porque o sedentarismo é um fator de risco. É fator de risco, para né? Inúmeras doenças. Olha só. O desuso do nosso corpo, nossa neuroplasticidade não sendo estimulada, isso impacta, seja na minha cognição ou seja no meu bem-estar. Então, atividade física sempre. E doutora, quando a gente fala atividade física, o que a gente tem que entender como atividade física? Porque tem muita gente que fala, não, mas eu tô limpando a casa, eu faço uma caminhadinha assim, eu vou até a padaria. O que é atividade física considerada pensando nessa questão futura? Se a gente pensar que hoje tem gente que nem limpa a casa e também nem vai até a padaria a pé, tô falando sério, a gente tem nível de sedentarismo nesse ponto, Carol. Grande, né? Então, para quem tá zerado, começar a andar um pouco mais,
caminhar mais já é o início. Para quem já está caminhando mais, começar de repente ali fazer uma atividade específica, um pilates, ou entrar numa academia, ou começar a acelerar essa caminhada. A atividade física ela é algo que a gente sempre tem que se autodesafiar. A gente não pode entrar naquele platô. Não pode ser fácil assim, né? Sair a mesma que entrou. Lembrando que a assiduidade também é um desafio. É verdade. Você se manter... Eu falo que eu estou aqui desde os 14 anos de idade eu faço exercício físico. Eu fui uma criança um pouquinho sedentária, sabe? Aquelas que ficava de recuperação de educação física no final do ano. Que dava uma fugida. Exatamente. Da educação física. Mas desde os 14 que a gente tá ali devagar e sempre. Eu também sempre fui do esporte, sempre. Vôlei, joguei vôlei a vida inteira na escola, mesmo sendo desse tamanhinho. Então eu e a bola, a gente não comparecia ao mesmo recinto. Onde tinha a bola não tinha Liliane e vice-versa. Mas olha, em compensação, a dança, né? Amo todas as modalidades. Doutora dança até hoje, gente. Dança até bem. Dança, é dança do ventre que você faz, né? Dança do ventre, jazz musical, jazz. Eu tô, assim, fazendo um popurrí de tudo. Que bom, doutora. Muito legal. Que a gente faz uma matéria, né? Opa, vamos! Você tem uma turma? Eu tenho. 40 a mais? Dá pra dizer que sim. Ai, Juju, vamos lá. Eu vi essa aula da doutora Liliane, vamos gravar, claro. Acho que maravilhoso. Super legal. Até porque eu acho que a dança, e por isso a gente está falando desse assunto, é uma excelente oportunidade do começo, do início dessa atividade física, porque é muito prazerosa. E a gente não sente que está fazendo atividade física. Quando o Alan Brasil vem aqui, que eu danço, eu saio outra. É muito bom. É outra vida. Lembrando também que a dança é 2 em 1, né? Atividade física e gestão do estresse. Porque tem dia que eu vou assim na minha aula de dança e às vezes o Ed fala assim pra mim: nossa, mas e hoje você não poderia ficar pra isso? Eu falo: inegociável, é minha tarja preta. É assim, é aquilo que traz pra mim o bem-estar, qualidade de vida, meu hobby. E aí junto com isso ainda é atividade física, gente. Olha que é a minha corrida, né? É a minha corrida. Inegociável. Inegociável. E falar de gestão do estresse, eu acho importante a gente colocar também, doutora, porque hoje, enfim, a gente tem inúmeras preocupações. Não tá tão simples, né? São muitas. O tempo tá passando muito depressa. A gente se sente às vezes engolido pelo tempo. Como que você acha que a gente desassocia isso e realmente coloca essa questão mental e emocional em primeiro lugar para dar uma baixada de bola, assim? Olha, a gente não tem controle sobre o que acontece do mundo para nós, mas a gente tem o controle, ou melhor, a gestão do quanto a gente permite que esse acontecimento nos impacte aqui dentro. Então, é muito simples. Aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer, e aquilo que não depende de mim. Vamos, por exemplo, nosso cenário político atual, não vou nem... Pulou essa parte. A gente tem que entender o seguinte: algo que eu possa fazer, ok. Algo que eu não possa fazer, adianta eu me estressar? Entendi. Agora, de forma simples, né? Porque isso é uma autonegociação um pouquinho laborosa. Sim. A gente tem que colocar alguns limites na vida. Então, por exemplo, rede social, colocar um limite. Tudo a gente tem que pensar em dividir nosso dia a dia. Meu tempo com minhas filhas sem rede social, sem ninguém de fone. Eu fico brava. Sentou na mesa, tá de fone, tira o fone, então, vamos sentar, vamos conversar. É isso aí. É inegociável, né? Inegociável. Pelo menos uma refeição no dia, todos juntos, né? Pelo menos. Isso já dá uma acalmada realmente no estresse, né? Faz um bem danado, né? E aí entra a questão do sono reparador, porque, gente, não dormir é abrir as portas da nossa sensibilidade para que o mundo nos estresse. Então, se pelo menos eu estou com meu sono em dia, com a minha alimentação em dia, os mesmos problemas, eles chegam diferente. Olha só. Eles chegam mais leves. Entendi. Se eu estou desnutrida, né, sem alimentação adequada, sem sono adequado, sedentária, qualquer fator externo vai chegar aqui me metralhando, entendeu? Entendi, doutora. Faz sentido. E a forma como a gente vai reagir a essas situações também vai mudar, né? Muda o nosso comportamento. E isso também gera um impacto no futuro. Exato. Agora, quais doenças estão mais associadas, então, né, nesse curto ou longo prazo, com a falta dessas dicas que a gente colocou aqui? Mais do que nunca, hoje nós estamos falando de doenças emocionais, né? De doenças mentais, de transtornos, que também estão atrelados com os transtornos, vamos dizer, as doenças cardiovasculares, que são as que mais matam. Você sabe que uma pessoa em crise de ansiedade, com palpitação, o primeiro médico que ela procura não é o psiquiatra, e sim o cardiologista?
E tá tudo interligado. Olha só. Então a gente tem que cuidar do físico, do emocional, procurar fazer check-up daquilo que a gente pode mensurar. Inclusive, esse estudo, ele mostrou, um dos pontos desse estudo era sobre a autoavaliação, como as pessoas se sentiam. Elas também foram vistas na questão dos exames laboratoriais, aos 20 e poucos, aos 30 e poucos, aos 40 e poucos, aos 61. Uhum. E os exames são importantíssimos, porque eles vão já dizer o que está acontecendo internamente antes que a doença se instale. Entendi. Então, pensando no coração, a gente tem que ver fatores inflamatórios como proteína C reativa, não adianta só colesterol. Entendi. A gente tem que ver as apolipoproteínas. A gente tem o índice Roma e a glicemia de jejum, a insulina de jejum. É essa saúde metabólica. Se você me permite, a gente vai agora naquele... Vamos lá, vamos colocar na tela que a doutora separou aqui também. Um quadrinho pra gente mostrar, ó, o que a gente deve investir. Saúde metabólica. Investir é tudo, é tempo, é dinheiro, porque a gente pensa que a saúde vai de vento em polpa. Nós precisamos também separar algo para investir. Ah, porque o alimento saudável é mais caro. Ah, mas a doença vai custar muito mais. Concordo. E quando a gente diz saúde metabólica? Estamos falando desses marcadores. Tá. Se a pessoa tem uma insulina de jejum alto, um índice Roma alto, significa que a quantidade de açúcar que ela está ingerindo é muito, os alimentos refinados são muitos, o gasto calórico em termos de exercício está ruim, está defasado. Tá. Equilíbrio hormonal, como é importante, nós vemos os hormônios sexuais, mas também hormônios tireoidianos, o cortisol, que sinaliza toda essa nossa parte do estresse. É, que você sempre fala, né? Temos que estar atento ao cortisol. Exatamente. Nós precisamos ver todo esse eixo hormonal e sempre correlacionar o que eu estou lendo do exame do papelzinho com o que a pessoa está me contando. Era o que eu ia te perguntar agora, doutora, porque quando a gente fala desse período que antecede a menopausa, às vezes os exames estão normais, mas as mulheres já têm, né, apresentam já alguns sintomas e queixas. Não, e elas ficam assim, eu tô louca então, né? Porque eu tô sentindo tudo isso e o exame tá normal. É normal, é. E o médico, nós somos muito condicionados a tratar doenças. Mas nem sempre aquilo que o paciente nos refere vai encaixar, vai enquadrar numa doença. Mas eu preciso trazer bem-estar para ele. Doutor, e o inverso também procede? Por exemplo, então... o paciente tem ali um exame que já tem um declínio hormonal, o próprio exame mostra, mas ela não tem queixas nem sintomas. E aí? Como é feita essa abordagem e esse possível tratamento ou não? Eu vou dar um exemplo puxando o mesmo gancho da menopausa. Tá. Porque tem mulheres abençoadas que conseguem não ter fogachos, que conseguem não ter insônia. Mas quando a gente pede aquele exame de densitometria óssea, a gente vê que a perda óssea está lá, apesar dela não ter dor. Entendi. Então, é sempre avaliar os sintomas que o paciente nos traz e os sinais, que é o que a gente tem que ver. Os sinais é aquilo que o paciente não te conta. É o que você vê, seja no exame clínico, seja no exame de apoio. E isso a gente precisa prevenir sempre. E falando até de estrogênio, né? É importante muitas vezes as mulheres que têm um risco maior de problemas cardiovasculares, que até certa idade ele nos protege. E depois, quando ele cai, a gente fica ali desprotegido, né? Então, às vezes, até esse equilíbrio hormonal que você está citando, ele vem pensando nisso também, né? Nos hormônios sexuais, sem dúvida. E o estrogênio que protege o coração é o estrogênio, ou estrogênio bioidêntico. Tá. Não é esses estrogênios conjugados, essas pílulas, essas coisas engolidas por via oral, que a gente sabe que pode sim aumentar os fatores de risco cardio e embólicos. Ah, tem isso, doutora? É? Tem. Você sabia, Carol, sabia, não, que a pílula anticoncepcional, se todo mundo lesse a bula... Ah, entendi. Sim, quando você fala da pílula, entendi. Mas tem a pílula anticoncepcional e tem a pílula de reposição hormonal, que é basicamente... né? A mesma coisa, a diferença é que o anticoncepcional, a mulher é mais jovem. Sim. E ainda assim ela pode ter trombose, ainda assim ela pode ter um acidente vascular encefálico. Tá. E a mulher mais velha, que faz a reposição não bioidêntica, ela também corre esses riscos. E é pronto, então, ele é vendido, não é manipulado. E ninguém tá falando nada. Gente, eu nem sabia, doutora. Pra você ter uma ideia. Olha que interessante. Pois e aí nunca, a pessoa nunca tem falamos medo sobre isso de aqui. fazer uma reposição bioidêntica em gelzinho, mas toma o comprimidinho de hormônio que vem da urina da eguinha. Igual. Gravidinha. Que
coisa. Doutora, temos que abordar isso. A gente não tínhamos falado sobre isso ainda. Então, quando a vamos gente fala falar de formas só sobre isso na de próxima. reposição. É muito importante. Faltaram 2 itens aqui pra gente concluir. E já tem perguntinhas, né, Juju? No @VocêBonitaTV? Olha lá, deixa eu ver se a gente consegue colocar de novo. Se não, quais eram os últimos 2, doutora? Protocolos de regeneração e bioestimulação. Porque do mesmo jeito que quando a gente fala bioestimulação, todo mundo se lembra do bioestímulo de colágeno, do tratamento estético. Tá. Na verdade, a gente faz a mesma coisa nas nossas células internas. O jejum intermitente é uma forma de fazer essa bioestimulação. Legal. Lembrando que a gente tem a cápsula, né, do jejum intermitente. Que a doutora já mostrou aqui, que já existe. E a suplementação inteligente. A suplementação inteligente, que nós vamos dar alguns exemplos aqui, muito... Antes eu vou colocar só uma perguntinha? Claro, claro. Na tela, olha lá. Quem escreveu pra gente? Aproveitem, estamos ao vivo, olha lá. Daqui a pouco, né? Tá bom, daqui a pouco. É porque a gente estava vendo tela... Agora vai entrar, então agora deu tempo. Perfeito. Obrigada, Denise. Um beijo. Tenho deficiência física congênita. Uma época fiz academia e, pela minha dificuldade, acabei adquirindo artrose. Não tenho condições financeiras para uma boa fisioterapia. Só andar adianta para não ser sedentária? Tenho 62 anos. E eu vou agora puxar um pouquinho disso para minha área da dança, tá? Inclusive, esse mês agora vai ter um festival de danças que vem gente do Brasil inteiro apresentar a dança do ventre. E tem uma parte que é linda e maravilhosa, que são as pessoas deficientes. Às vezes numa cadeira, e elas sentadas, mas os braços fazem o véu, entendeu? Olha, doutora, que bonito. A gente entende que a deficiência, ela é uma limitação, ela não é um impedimento. E que a gente, dentro da nossa limitação, a gente pode fazer aquilo que nosso corpo permite. Sim. Existe sempre como a gente poder se desafiar, independente da limitação. Então, força, né, Denise? E não necessariamente é o que é mais caro, o que resolve, mas o que você gosta que vai fazer toda a diferença. Tá certo. Vamos falar dos suplementos, pra gente lá. não deixar passar? Vamos lá, vamos começar por esses aqui da frente, então, doutora. Antiglicantes. Nós falamos sobre o índice Roma e sobre a insulina de jejum, a glicemia de jejum. E basicamente a glicação é um processo que acontece no nosso corpo entre o excesso de açúcar, ou açúcar, digamos assim, e as nossas proteínas, que ficam ruins, deixando as células alteradas para o envelhecimento ou para não funcionar tão bem. Então tudo que é antiglicante é bem-vindo. Vou dar um exemplo de alguns suplementos antiglicantes. Tem um chamado SOD, que é a abreviação da superóxido desmutase. Tá. Que é muito antioxidante e antiglicante. Vou dar o exemplo de um medicamento simples, muito utilizado, que é a metformina, que ela acaba tendo indiretamente uma ação antiglicante por fazer esse controle, de uma forma indireta. E também, é claro, nós estamos falando de curcumina, se eu não me lembro, tem a cúrcuma aqui ou não? Cúrcuma não, mas você pode falar. Mas também a gente tem a cúrcuma, seja na forma alimentar ou seja na forma de suplementação. Coenzima Q10 você adora, né, doutora? Porque eu falo que o maior investimento hoje é a nossa saúde mitocondrial. E mitocôndrias precisam de coenzima Q10. Inclusive, eu tomei um pouquinho antes de vir aqui na pauta. Por isso que eu tô falando hoje, mas hoje eu não esqueci. Porque ela dá uma pilhada, assim, dá um... É uma pilhada diferente. Porque ela te traz bem-estar, não te traz taquicardia, não te traz nada disso. E melhor horário para tomar? De manhã, à tarde, assim, o início da tarde. Não à noite. Não à noite. Tá certo. Então fica a dica de coenzima Q10. Vitamina D3. Vitamina D3, hormônio D3, que está por trás de tantas outras funções, além da questão do osso, que todo mundo já se conhecia. Nossa imunidade está relacionada com isso. Quando a gente fala imunidade, não é só as gripes do inverno, é também a nossa autoimunidade, ou seja, não podemos deixar o nosso sistema imunológico ficar refém de a qualquer momento nós desenvolvemos uma doença autoimune. Olha só. E vamos falar desse? Que do esse piquenogenol. Piquenogenol é diferente. Fantástico. E ele é um queridinho, até pensando em quem gosta um pouco da saúde estética, porque ele é maravilhoso do ponto de vista até da pele. Pessoas que estão em tratamento de melasma, de manchas, de rugas. E a pele, ela só mostra o que está acontecendo por dentro. Isso é verdade. E resveratrol. Resveratrol,
Então a gente tem ali, né, retirado da uva, principalmente da semente e da casca, esse ativo, que ele é um antioxidante, ele é um anti-inflamatório. Não precisamos do álcool junto, tá? Temos resveratrol em cápsula, mas de vez em quando um vinhozinho, né? Doutora. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Mas tudo bem. Temos tudo isso em cápsula. E o ômega 3 que a gente não comentou, mas que é tão falado. Anti-inflamatório. E a nossa alimentação, principalmente para quem não come peixes todos os dias, que é a maioria das pessoas, precisa suplementar sempre. Tá certo. Temos 1 minuto. Será que dá tempo de uma perguntinha bem rápida, Juju? Vai dar. A gente adora. Ai, meu Tá um Deus. monte de pergunta lá pra você, doutora. Sibeli, obrigada, um beijo. Usar os adesivos de estrogênio no lugar de gel é saudável também? Temos Tudo 50 segundos. depende de cada paciente, de cada sintoma, de cada idade, do tempo que se iniciou, qual a alimentação dela. A gente precisa, assim, para cada paciente é de um jeito. A gente não tem como falar, esse é melhor ou esse é pior. Precisa passar em consulta, né, doutora? Sempre. Fazer o check-up bonitinho e seguir as recomendações da nossa nutróloga maravilhosa, sempre com a gente há 15 anos. Doutora, mês que vem. 15 Ai, que delícia, anos nosso aniversário. de você bonita. Coisa boa demais. @doutora Liliane por extenso, tá, gente? Escreva a palavra @doutora Liliane. Você encontra o trabalho dela. Obrigada sempre. Prazer.